Hello, investidores! Hoje eu vim trazer para vocês, pela primeira vez em formato de vídeo, a minha carteira pública. Lá no Instagram, eu sempre publico nos stories e também em formato de carrosséis a atualização da minha carteira pública, mas em vídeo é a primeira vez que eu vou mostrar ela por completo. E eu resolvi gravar esse vídeo nesse mês de fevereiro justamente em homenagem aos 2 anos de carteira pública. Isso mesmo, ela foi criada em fevereiro do ano de 2023. E ela foi criada justamente porque eu acredito que muito mais importante do que a gente só falar o que se deve fazer é mostrar como fazemos. Então, lá em fevereiro de 2023, eu resolvi abrir essa carteira pública, fiz o primeiro aporte e desde então aplico nela mensalmente e mostro tudo dentro da minha mentoria. Então, lá dentro da mentoria, nos encontros quinzenais ao vivo que a gente faz com os mentorados, eu mostro o que eu tô comprando, o que eu tô vendendo, os movimentos, como tá a carteira pública. Então, eu iniciei lá em fevereiro de 2023 com um aporte de R$7.000 e desde então eu aplico em torno de 1.500 todos os meses. E nesse mês de fevereiro, inclusive, quando a carteira completou os seus 2 anos, chegamos aos R$50.000 investidos. E o intuito dessa carteira, mais do que só mostrar a parte técnica, teórica, de escolher os melhores ativos, é mostrar que é possível. Obviamente, é impossível eu me balizar na média de todo mundo, de todos os brasileiros. Sempre vai ter gente achando que eu tô fazendo mais do que é o possível e sempre vão ter outras pessoas falando que eu tô fazendo menos. Então, esse aporte inicial dessa carteira de R$7.000, eu sei que não é possível para todo mundo. Investir R$1.500 por mês em uma carteira, também eu sei que não é possível para todo mundo. Mas eu também sei que para muita gente é possível. E essas pessoas não estão fazendo pelo simples fato de não deter o conhecimento. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que quando a gente fala de uma carteira de investimento, independente do valor que você vai começar ou do valor que você tem para aportar, alguns princípios são imutáveis. Obviamente que a depender da sua capacidade financeira, alguma coisinha ou outra vai mudar sim, mas a base ela é a mesma. E com isso eu já consegui mostrar para vocês que com esses aportes é possível chegar aos R$50.000 investidos em 2 anos. Então, quando essa carteira foi criada, o intuito principal era mostrar para os mentorados como eu fazia na prática tudo aquilo que eles estavam aprendendo na teoria. Porque eu realmente acredito que o exemplo ele arrasta mais do que qualquer coisa. E por isso até então eu ainda não tinha gravado nenhum vídeo específico sobre a carteira pública, mostrando ela de uma forma mais completa, justamente porque o intuito era manter essa informação lá dentro da mentoria. E eu ainda vou continuar trazendo os detalhes somente dentro da mentoria, mas eu pretendo gravar vídeos mais frequentes aqui para o canal, atualizando vocês. Então, se você quer ver por aqui vídeos mensais sobre a carteira, deixa seu comentário aqui embaixo, quero mais vídeos da carteira pública para me incentivar a gravar e trazer mais vídeos aqui para vocês. E um detalhe importante é que eu resolvi gravar esse primeiro vídeo sobre a carteira pública em um momento desafiador para os investimentos, principalmente para os ativos de renda variável no Brasil. Eu poderia muito bem esperar um momento que a carteira estivesse no ápice da rentabilidade, em um momento que as coisas estão indo muito bem, os investimentos estão decolando, mas eu resolvi gravar justamente nesse momento para trazer um pouco do que a gente não vê muito por aí. Afinal, o investidor de renda variável, ele precisa entender que existem momentos e momentos, e os momentos desafiadores são os que separam o joio do trigo. São os que ditam quem realmente está conseguindo investir pensando no longo prazo. Porque eu vejo que quando as coisas estão indo muito bem, a gente tem uma Selic baixa, a renda variável está desempenhando legal, a gente tem pessoas amando renda variável, e aí quando as coisas começam a cair, todo mundo critica e atira pedras. Então, nos bons momentos, todo mundo se sente como um investidor arrojado, que pode ter mais da metade da carteira em renda variável, mas na hora que o bicho começa a pegar e as coisas começam a desandar um pouco, aí a gente vê quem realmente é arrojado
e quem era conservador, mas que se passou por arrojado na tentativa de ganhar mais dinheiro. E tudo bem você querer ganhar mais dinheiro, é isso que todo investidor quer. O problema é você ficar tentando mudar de estratégia a todo momento, a depender do que está acontecendo. Isso só te faz perder dinheiro, desanimar e acreditar que investir não é para você. Então aqui primeiramente eu gostaria de mostrar para vocês como é a estratégia da carteira. Aqui eu divido entre ações de alto crescimento, ações dolarizadas e ações boas pagadoras de dividendo. Então o percentual total em ações é de 30% da carteira. Já para os FIIs eu divido em FIIs de papel, FIIs de tijolo e FIIs híbridos, e o total da carteira também é de 30%. Para os ativos internacionais é 15% e o total de renda fixa 25%, sendo distribuído em renda fixa de alta liquidez, que é todo título com vencimento abaixo de 1 ano, e renda fixa de longo prazo, que é todo título com vencimento para mais de 1 ano. Então é uma carteira mais arrojada, já que 60% está em ativos de renda variável no Brasil e 15% em ativos de renda variável, em sua maioria, lá nos Estados Unidos. E esses são os ativos que compõem a carteira. A principal coluna que a gente precisa ver é essa rentabilidade com proventos. Por quê? Porque na renda variável a gente ganha dinheiro de duas maneiras. Primeiro, através da valorização do preço do ativo e segundo, através da distribuição dos proventos. Então, nessa coluna, a gente está contabilizando apenas a valorização ou desvalorização, considerando o preço do ativo. E aqui a gente está somando a valorização também os proventos recebidos. Agora eu vou te mostrar quais ativos eu tenho em cada classe da minha estratégia. Começando aqui pelas ações boas pagadoras de dividendo. Vivo, Sanepar, Banco do Brasil, Itaúsa, Transmissão Paulista e Brasil Agro. Perceba que a Agro 3 é a única que está me dando prejuízo aqui dentro das ações boas pagadoras de dividendo. Isso porque quando a gente investe no setor do agro, a gente já tem que ter uma consciência que esse setor é um setor mais volátil e sazonal. Por se tratar de commodity, a gente tem muito mais influência externa. Então, existem muito mais fatores nesse tipo de empresa que influenciam o preço da ação e que não necessariamente estão relacionados ao interno da empresa. Isso significa que, às vezes, operacionalmente falando, a empresa está indo muito bem. Mas se o setor, de uma forma geral, estiver com menos demanda, o preço estiver caindo, ou até estiverem acontecendo eventos como guerras ao redor do mundo, tudo isso pode influenciar. E no agro em si, ainda tem as questões climáticas. Quando a gente pega todas as outras empresas aqui dessa classe, a gente tem telecomunicação, saneamento, setor financeiro, energia elétrica, e são setores muito mais perenes. Então a tendência é que essas empresas, mesmo em crises econômicas, elas não sofram tanto quanto ações de setores mais voláteis. As ações de alto crescimento da carteira são Lojas Renner, PetroRio e a ASA 3, que virou Asas, mas antigamente era Arezzo, que agora se uniu ao Grupo Soma e trocou de nome e virou Asas. E esse é o ativo que mais está caindo na carteira pública. Primeiramente, porque essas empresas, como a própria classe da estratégia diz, elas são ações focadas num crescimento de lucro mais acelerado nos próximos anos. Uma empresa focada em crescimento de lucro e não na distribuição de dividendos agora, ela sofre muito mais porque o seu valor está muito mais no futuro do que no presente. Então suponha que você tem uma empresa e você vai vendê-la. Como que você precifica essa sua empresa para vender para um potencial comprador? Você vai ver, de acordo com o histórico, a média de crescimento de lucro nos últimos anos e vai
projetar esse crescimento para os próximos. Então, suponha que o lucro líquido da sua empresa hoje é de 1 bilhão, e aí daqui 5 anos você está projetando que vai ser de 10 bilhões. Você precisa, ao apresentar a proposta para esse comprador, mostrar esse potencial de crescimento. E aí, a partir desse valor que você está projetando de lucro para os próximos anos, você precisa trazer esse valor futuro para valor presente. Porque você concorda que 100 mil reais hoje não é a mesma coisa que 100 mil reais daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, 100 mil já não compra mais as mesmas coisas. E ao trazer esse valor futuro para valor presente, o que a gente considera como taxa de desconto é a taxa de juros. Se a Selic está muito alta e com projeção de continuar subindo, existe um impacto muito grande ao trazer esse valor de caixa futuro para valor presente. E quanto maior essa taxa de juros, menos vale o dinheiro do futuro a valor presente. Isso significa que se essas empresas têm foco em crescimento para os próximos anos e não necessariamente no lucro que ela já tem hoje, a taxa de juros impacta muito no valor de mercado dessas empresas. Então, geralmente em crises, essas empresas de alto crescimento, elas são sim mais impactadas, mas em momentos de reversão de cenário econômico, elas também tendem a ser as empresas que mais se valorizam. Mas a Arezzo, além desse fato, ainda teve a questão da fusão recente com o Grupo Soma, e parece não ter agradado muitos investidores. Não vou ficar entrando em detalhes para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu particularmente achei uma excelente aquisição. Vejo essa fusão com muito potencial. E é por isso que, mesmo sendo o ativo que mais está caindo na carteira pública, eu ainda continuo comprando. Das ações dolarizadas, eu tenho Klabin, e eu considero como uma ação dolarizada porque muitas das movimentações da Klabin são feitas em dólar. Dos FIIs de papel, eu tenho MXRF, VRTA e IRDM. Já os FIIs de tijolo são TRXF, HGLG, HSML, XPLG e ALZR. E o FII híbrido é o HGRU. Já a parte de ativos internacionais, o maior percentual está em ETFs, como o IVV e a LUG11, que replica a ETF VNQ dos Estados Unidos. Quando a gente vem aqui para a parte dos gráficos e eu vejo a divisão da carteira atual, apesar de eu ter falado lá que eu coloquei como ideal para a estratégia 30% em FIIs, 30% em ações, 25% em renda fixa e 15% para ativos internacionais, a gente vê aqui que está um pouco desbalanceado. 28% para ações, 27% para renda fixa, 29% para FIIs e 16% para ativos internacionais. E é natural que isso aconteça. A sua carteira não vai estar equilibradinha sempre, mas você precisa tentar manter o mais próximo possível do que você estabeleceu como percentual ideal. E isso você vai fazendo através dos novos aportes. Aquilo que caiu, você aporta mais. Aquilo que subiu, você aporta menos. Claro, sempre analisando o contexto e as oportunidades. E quando a gente vem aqui na divisão por setores, dos FIIs, a gente tem 28% em FIIs de CRIs, FIIs de papel. E na parte dos FIIs de tijolo, que são a maior parte dos FIIs, o setor que eu tenho mais exposição é o setor de galpão logístico, seguido por varejo e shopping. Na parte de renda fixa, até então, a minha maior exposição era aos títulos pós-fixados, mas recentemente, como as taxas dos títulos híbridos do Tesouro Direto, do Tesouro IPCA+, bateram recordes, eu comecei a me expor muito mais a esses títulos. Então hoje, 43% da parte de renda fixa está em títulos pós-fixados, 47% em títulos atrelados à inflação e apenas 10% em pré-fixados, porque com os pré-fixados a gente tem que ter muito mais cautela. E agora mostrando para vocês o histórico de dividendos. Quando a gente vai lá no ano de 2023, que foi quando a carteira começou, a gente via que a média mensal era de R$50 de dividendos, exceto pelo mês de novembro, que a Brasil Agro pagou um valor significativo.
Quando a gente vai para 2024, essa média já começou a aumentar e na maioria dos meses a gente chegava ali nos R$ 100 ou mais. E agora em 2025 a tendência é que a gente fique acima dos R$ 200 mensais de dividendos. E já temos aqui inclusive vários dividendos provisionados, alguns até sem data de pagamento ainda, mas que já estão garantidos. E agora vamos ver como foi o desempenho da carteira nos últimos 2 anos. E aqui a gente pode ver que a carteira ia indo muito bem até chegar outubro do ano passado. Quando eu comecei a carteira aqui no início de 2023, também os ativos estavam caindo bastante, dado que ainda existia muita incerteza sobre a trajetória da Selic. A Selic estava a 13,75, então os ativos de renda variável estavam sendo realmente muito penalizados. Depois que a Selic começou a ser cortada e que começou a se projetar uma Selic abaixo da casa dos 10%, as coisas começaram a andar, até que no fim do ano de 2023, começou uma certa preocupação com a trajetória dos juros nos Estados Unidos. Começaram a prever que os juros nos Estados Unidos se manteria alto por mais tempo do que o previsto. Isso diminui o espaço para o Banco Central cortar juros no Brasil mais rapidamente. Isso porque quando a diferença entre juros no Brasil e juros nos Estados Unidos ela vai reduzindo, existe uma tendência de saída de capital do Brasil para os Estados Unidos, porque os investidores começam a pensar: olha, eu tenho a oportunidade de investir no Brasil a um juros de 10% ao ano, só que em real, mas eu tenho a oportunidade de investir nos Estados Unidos em um ativo de renda fixa, me pagando 5,5% ao ano, só que em dólar. Então, se essa diferença ela vai ficando muito estreitinha, vai gerando saída de capital. Isso fez com que as pessoas começassem a projetar que, acho que a Selic não vai cair tanto quanto a gente pensa. Mas aí no início de 2024, as coisas voltaram ao normal até o meio do ano, mais ou menos, que aí sim começaram a entender que de fato a coisa estava ficando preocupante. E o que está acontecendo no Brasil é um conjunto de desequilíbrio nas contas públicas, onde o governo está gastando muito mais do que arrecadando, uma inflação muito acima do que era esperado e do que era colocado como meta, um dólar que saiu de 4,80 no início de 2024 para o seu topo em dezembro de 2024 a 6,30, e tudo isso em conjunto contribui para uma trajetória de alta da Selic. E uma Selic alta é muito prejudicial para os ativos de renda variável. Dado que essa carteira ela tem 60% de exposição a ativos de renda variável do Brasil, ações e fundos imobiliários, isso representa um percentual bem significativo. Tanto que se a gente comparar com IFIX e Ibovespa, eles tiveram um movimento muito relevante aqui dentro da carteira. Mas perceba que quando eu comparo com o Ibovespa, a carteira ela é muito menos volátil do que o Ibovespa. Em momentos que ele sobe mais, a carteira sobe, mas nem tanto assim. Mas nos momentos que o Ibovespa cai muito, a carteira, apesar de também ter uma queda, não cai tanto assim. E é isso que eu busco, porque eu não quero que essa carteira tenha uma oscilação muito significativa em um curto período de tempo. E o IFIX, veja, realmente caiu demais desde outubro do ano passado, o que contribuiu também bastante para essa queda nos últimos meses da carteira, já que 30% da carteira está em FIIs e os FIIs estão caindo praticamente de uma forma generalizada, com exceção de alguns FIIs de papel cuja exposição é maior no CDI. Outra coisa que a gente precisa considerar aqui é que a parte de ativos internacionais, ela não está toda na Rico. Ela está uma parte na Avenue, investida diretamente em dólar. A parte de ativos internacionais, que foi o que mais subiu na carteira, não está sendo contabilizada toda aqui. Se a gente juntar, o resultado vai ser diferente.
Ou seja, as ações e os FIIs aqui dentro da Rico têm muito mais peso ainda e relevância porque os ativos internacionais não estão sendo totalmente contabilizados aqui na Rico, já que tem a parte da Avenue. Isso daqui é para te mostrar que renda variável é assim. E quem investe em renda variável tem que saber que as oscilações elas vão acontecer. Só que não se analisa desempenho de uma carteira num período só de 6 meses. A gente precisa de alguns anos para falar com propriedade sobre o desempenho da carteira. Porque em 6 meses, principalmente em um país chamado Brasil, onde tudo acontece muito rápido, onde uma fala do presidente pode mudar tudo, olhar o que acontece em 6 meses é muito raso. E o que você precisa entender também é que eu vejo muita gente, às vezes com medo de renda variável, mas não entende que você precisa expor um percentual do seu patrimônio que você considera razoável para o seu perfil, de forma que você se sinta seguro. Por isso que não adianta copiar a carteira de ninguém, porque cada um tem o seu perfil, os seus objetivos e a sua capacidade financeira. Então, por isso, você precisa adequar a sua carteira àquele nível de risco que você está disposto a correr. Essa carteira pública, ela foi criada com o objetivo de mostrar como as coisas funcionam. Não é para a realização de objetivos pessoais, não é pensando no curto prazo, além do meu perfil ser mais arrojado. E isso se deve muito também pela minha experiência com os investimentos, por já ter visto, já ter passado por muitos momentos e com isso eu ter mais consciência da oscilação e não ficar desesperada quando algum ativo cai. E eu tô mostrando tudo isso para vocês porque eu quero deixar registrado que a maré ela sobe, mas a maré ela desce. Então assim, na hora que as coisas se inverterem, e eu não tô falando que isso vai acontecer esse ano, não acho que vai ser esse ano, mas no momento em que isso acontecer, já que a economia é cíclica, e nós já passamos por momentos semelhantes ao que estamos vivendo agora, economicamente falando, e passou, vocês vão conseguir compreender a importância de ter tido resiliência em momentos de crise. Então é isso, eu quero continuar trazendo as atualizações mensais aqui para vocês, mas só se vocês tiverem realmente interesse. Então, se você deseja que eu continue os vídeos mostrando a carteira pública, deixa seu comentário aqui, deixa seu like e não esquece de me seguir lá no Instagram também. Se inscreve no canal aqui no YouTube e também começa a me seguir lá no Instagram, @BiancaNasFinanças, onde eu falo muito mais sobre finanças e investimentos. E se você tem interesse em iniciar sua carteira de investimento, em investir mensalmente e quer ter ajuda, acompanhamento e direcionamento nesse processo, vai lá no meu Instagram, clica no link da minha bio ou me chama no direct que eu posso te explicar como eu consigo te ajudar. É isso e até mais.